Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que com certeza todo mundo já enfrentou. A provocação. Sabe aquela palavra, aquele comentário que parece ter o poder de tirar a nossa paz? Pois é. Vamos explorar aqui uma sabedoria profunda, uma estratégia atemporal para lidar com esses momentos e encontrar uma paz interior que, olha, nada consegue abalar. É uma sensação que a gente conhece bem, na verdade, seja numa discussão online, que hoje em dia é tão comum, ou numa conversa cara a cara. A provocação sempre vem com essa intenção de nos tirar do nosso centro. Mas já parou para pensar, e se existisse uma maneira de se tornar praticamente imune a essa ferroada? E aqui a coisa começa a ficar bem profunda. A fonte que a gente está analisando traz uma metáfora muito poderosa. A provocação não é vista como um simples incômodo, não. É descrita como uma espécie de doença do espírito. E a parte mais reveladora é essa. O contágio só acontece quando a gente aceita a provocação. É nesse exato momento que o desequilíbrio se instala dentro de nós. Então, a nossa jornada de hoje vai ter 5 etapas. A gente vai entender o problema, olhar para sua origem, aprender a evitar as armadilhas mais comuns e, o mais importante, descobrir o caminho para essa tal paz inabalável. Vamos lá? Começando então com o primeiro ponto, a doença da provocação. A ideia central aqui é que quando a gente reage, quando a gente morde a isca, somos nós que nos infectamos. Nós que cedemos ao desequilíbrio. Cada segundo que a gente gasta rebatendo é um tempo precioso que a gente desvia do nosso próprio caminho, um tempo que poderia ser usado para construir algo bom. Agora, a gente vai fazer uma mudança de perspectiva que é fundamental. Em vez de olhar para a nossa reação, vamos tentar entender a origem do problema. O que se passa na mente de quem provoca? Por que alguém faz isso? É preciso investigar o porquê por trás dessa atitude. E olha, entender esse perfil ajuda muito a não levar para o lado pessoal. Pensa bem, quem provoca está, no fundo, em guerra consigo mesmo. Aquela negatividade toda, a amargura, a necessidade de criar confusão, aquilo não é sobre nós. É um reflexo do mundo interior da pessoa. Ela está simplesmente irradiando o que tem por dentro. Certo. E qual costuma ser a nossa primeira reação? Entrar na briga, claro. É sobre isso que essa sessão fala. A gente vai analisar a resposta mais comum e, ao mesmo tempo, a mais ineficaz de todas. Entrar em discussões e debates que não levam a lugar nenhum. A famosa armadilha da controvérsia. O ponto-chave é este. Quando uma discussão é movida por emoções negativas, sabe, como despeito, ressentimento, o resultado é sempre o mesmo. Mais desarmonia, mais trevas. A chance de esclarecer alguma coisa se perde totalmente. O que fica é só a vontade de vencer a discussão a qualquer custo, e isso, claro, só gera mais problema. E aqui a nossa escolha fica bem visual, né? De um lado, a armadilha da controvérsia com debate, agressão, justificativas sem fim. Do outro, o poder da resposta sábia, com silêncio, ação e compaixão. São 2 caminhos opostos com resultados completamente diferentes. Então vamos explorar essa alternativa. O que exatamente significa responder com sabedoria? Significa elevar a nossa reação para um nível acima do instinto, sabe? Focar em atitudes que realmente constroem algo positivo, que trazem paz. A primeira ferramenta é de uma simplicidade genial. Em vez de gastar saliva e energia com palavras, o silêncio, um silêncio digno, e as nossas ações corretas se tornam a resposta mais forte. O trabalho bem feito, a conduta íntegra, isso fala muito mais alto que qualquer argumento. E temos um exemplo histórico muito interessante aqui. Allan Kardec, mesmo sendo muito atacado, nunca desceu para o nível pessoal. Ele fazia questão de manter a discussão no campo das ideias, respondendo com argumentos, com uma linguagem elevada e, o mais incrível, com respeito por quem o criticava. É uma verdadeira aula de integridade. E aqui, a gente chega na forma talvez mais elevada de resposta. Jesus, que foi constantemente provocado, não respondia só com silêncio ou respeito. Ele ia além. Aplicava uma terapêutica da compaixão. Ele conseguia enxergar a enfermidade espiritual em quem o agredia e oferecia compaixão como se fosse um remédio. E tem mais um aliado nesse processo todo. Um aliado silencioso, o tempo. A fonte nos lembra que, no fim das contas, o tempo sempre acaba revelando a verdade e curando as feridas. Ele coloca tudo no seu devido lugar e aquelas polêmicas do momento perdem totalmente a força. Bom, e com isso chegamos na nossa última etapa, o objetivo final. Como é que tudo isso nos leva a essa tal de paz inabalável? Simples.
Praticar essa resposta sábia não é só uma técnica de defesa. É, na verdade, o caminho para construir uma harmonia interna tão forte que nada nem ninguém consegue perturbar. Mas como chegar lá, na prática? Esse é quase um mapa. Primeiro, sintonizar uma mentalidade superior. Segundo, um passo que muda tudo, ver o agressor como alguém doente. A partir daí, o passo seguinte fica mais natural, oferecer amor justamente onde lhe mais falta. Isso nos ajuda a nos elevar acima dos instintos e, finalmente, a irradiar paz. Nossa, que imagem forte, hein? Ter uma paz inabalável é isso. É ter a mesma serenidade por dentro, não importa se o que está fora é um pântano de negatividade ou uma delicada pétala de rosa. A nossa luz interior não se contamina, não se altera por causa das circunstâncias. Então, para resumir, a mente inabalável é uma mente que compreende um nível muito profundo. Ela recebe agressão e a transforma. Usa a provocação como um estímulo para crescer e devolve para o mundo perdão e fraternidade. É o poder de transformar veneno em antídoto. E para fechar essa nossa análise, fica aqui essa reflexão. Talvez a maior demonstração de força não seja ganhar uma discussão. Talvez seja alcançar um estado de paz tão grande, tão profundo, que a discussão simplesmente perde a importância. A verdadeira vitória é a paz que ninguém consegue nos tirar.